Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Andréia Teodoro Pinto. Ela é formada em Letras com especialização em projetos sociais, pós-graduação em Gestão Pública e graduanda em Biblioteconomia. É vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara do Oeste. Olá, Andréia! Obrigada por participar aqui conosco do Multidom. Obrigada, eu que agradeço, Marta. É um prazer estar aqui hoje. Hoje nós vamos falar das leis de incentivo à cultura. Então, Andréia, você tem experiência nesse ramo. Fala um pouco para a gente sobre as leis de incentivo à cultura. Marta, a gente tem que pensar nas leis de incentivo à cultura em 3 níveis: as federais, as estaduais e municipais. Cada um dos entes tem uma forma, né? Uma lei de incentivo ou alguma forma de fazer o recurso chegar ao trabalhador da cultura. A nível federal, nós temos a Lei Rouanet, a Lei de Fomento à Cultura, alguns editais de cultura. No estado, usando o exemplo do estado de São Paulo, nós temos o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, que são editais em várias linguagens artísticas para os trabalhadores da cultura. E a nível municipal, os municípios eles têm editais de projetos, editais de credenciamento, que vão chegar de várias formas, ou para um projeto, ou para uma contratação do artista. A importância desses editais é que ele contribui para essa cadeia da cultura acontecer, essa cadeia criativa, essa cadeia econômica da cultura, é uma forma de fomentar a cultura tanto no país, no estado, no município, e cumprir um dos direitos da nossa Constituição Federal, que é o direito à cultura. Você falou em cultura, muitas pessoas às vezes fazem certos comentários, gastou tanto dinheiro na cultura, num show, por que não gasta esse dinheiro na saúde? Como é que a gente vê a cultura? O que é cultura? Por que ela é tão importante? Então, a cultura, ela é importante porque ela mostra quem é um povo, né? Você conhece uma localidade, quando você vai fazer uma viagem, você conhece a cultura daquele povo, o modo que ele vive, os artistas que ele tem. Então, cultura engloba muita coisa. Quando a gente fala em cultura, muitas pessoas só pensam na parte do lazer, só pensam que é um show, que é uma apresentação teatral, coisas assim. E pensam sempre nos grandes artistas, enquanto todo município tem o seu artista que vive da sua arte, ou um artesão, um contador de história, um músico que trabalha na noite. Então, esses também são artistas, e para esses é que vem o incentivo também, que as leis de fomento à cultura são feitas. As pessoas falam muito, na verdade, por causa da Lei Rouanet, que se tornou um problema, né? Um paradigma que não é quebrado, que as pessoas pensam que a lei é programa de artista, e na verdade não. O que acontece com a Lei Rouanet é que ela é uma lei que ela é uma captação de recursos. O governo federal aprova aquele projeto e ele pode captar recursos junto à empresa. E as empresas grandes vão querer patrocinar artistas mais renomados. Então, realmente, foi uma lei que ela tem um olhar ruim da população, né? As pessoas não gostam, mas se ela for aplicada para todos os artistas e conseguir essa captação de recursos junto às empresas, ela pode ser uma lei muito bem-vinda. É importante sempre lembrar da importância da cultura também para a economia. O PIB da cultura 3% do PIB brasileiro vem do setor de economia criativa e cultural. Essa porcentagem ela é igual à da indústria automobilística. Então, muitas pessoas não conseguem ter essa noção do quanto a cultura movimenta uma cidade, de quanto um projeto cultural grande vai trazer turistas, vai movimentar toda uma rede de restaurantes, quanto uma peça de teatro, ela pode contratar costureiras, ela vai comprar tecido nas lojas da cidade,
ela vai comprar maquiagem nas lojas da cidade. Então, tem toda uma rede que a cultura envolve também em todos os seus segmentos culturais. Então, a gente poderia dizer que a cultura também gera renda e emprego. Sim, a cultura gera renda e emprego, e às vezes, pelo profissional da cultura não ser um profissional que tem um CNPJ, que é pago por uma CLT, isso não aparece tanto, mas sim, muitas pessoas vivem da economia criativa. E os editais, hoje em dia, eles vêm para isso também, para valorizar essas pessoas e fortalecer a economia criativa dos municípios. Foram necessárias algumas leis para incentivar a cultura. E por que isso aconteceu? Não seria suficiente outro tipo de recurso pelo governo, pelo Estado? Nós estamos vivendo um momento muito importante em que algumas leis foram aprovadas, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. O setor cultural é um setor diferenciado, então, se qualquer município vai comprar um produto, ele usa a lei de licitações, que não é uma lei voltada para a compra de produto cultural. Então, essa lei de licitações, ela dificulta a participação do pequeno artista, ela tem sim uma burocracia maior. Com todo um estudo feito pelo Senado, feito pela Câmara dos Deputados, e em razão da pandemia, foi feita a Lei Aldir Blanc, que era uma lei que vinha num momento importante para beneficiar os artistas, assim, o artista foi o primeiro a parar, né? Tudo foi fechado, então aquele artista estava sem trabalho. Então a Lei Aldir Blanc, ela veio nesse momento, mas não era uma lei que o dinheiro era dado ao artista, ele tinha que fazer o projeto em troca. E essa lei, ela modificou alguns olhares. E depois foi aprovada a Lei Paulo Gustavo, e com a Lei Paulo Gustavo foi vista mais essa necessidade, que já vinha de muito tempo, de uma lei específica para a cultura, uma lei que fosse diferenciada. Ainda não é uma lei, mas a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc vão ser feitas pelo Decreto de Fomento, que é um decreto que foi publicado em março desse ano, e nesse decreto torna mais fácil a publicação dos editais, o que vai ser preciso do artista. Então, é um momento que quem nunca foi contemplado, e alguns artistas se sentem até, eu não vou ver isso porque eu não tenho chance, eu não tenho documentação, eu não me encaixo. Então, é a hora de todo mundo participar em todas as cidades do país, porque o recurso dessas duas leis vem para todos os municípios brasileiros. Bom, eu sou artista e eu quero participar, ou pelo menos me inscrever nessas leis para tentar ter um recurso para conseguir fazer minha arte ou minha cultura. Eu necessariamente preciso ter um CNPJ, ter aberto uma empresa, ou eu posso só entrar com o meu CPF? Eu vou falar especificamente dessas duas leis, né? Para a Lei Paulo Gustavo e para a Lei Aldir Blanc, feitas através do decreto de fomento, usando o decreto de fomento, não vai ser preciso ser CNPJ. A lei permite que seja ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quando os municípios ou o Estado for fazer seus editais, ele vai olhar isso. A única coisa que eu falo para o artista, ele sempre tem que olhar se aquele edital é para ele. A Lei Paulo Gustavo, ela vem muito forte no audiovisual. Então, ela vai ter valores maiores quando for audiovisual. O artista, ele vai ter que ver o quê? Se ele é uma pessoa física, ele não pode contratar pessoas. Então, ele não vai montar um projeto grande de festival com uma contratação de pessoas. Ele vai fazer o edital que diz respeito a uma pessoa física, mas é permitido os dois tipos, pessoa física e pessoa jurídica. A Lei Aldir Blanc surgiu na pandemia e agora tem outra, a Lei Aldir Blanc. Existe diferença entre essas duas leis? Uma veio adicionar a outra ou uma veio substituir a outra? A Lei Aldir Blanc foi feita no momento da pandemia. Depois, vendo como ela foi feita, também por uma batalha dos deputados federais, se conseguiu que o mesmo recurso que foi vindo para a Aldir Blanc venha durante 5 anos para os municípios. Então, foi uma lei que ela foi estabelecida primeiramente no momento da pandemia, e agora ela não vem mais como uma lei emergencial, mas ela vem durante 5 anos, todos os municípios brasileiros vão receber a mesma quantidade de recursos para aplicação, e dessa vez tendo o parâmetro do decreto de fomento
Então, a experiência que todos os municípios tiveram na pandemia, ela vai ser melhorada agora, e o que a gente vê com a Lei Aldir Blanc é que ela vai chegar muito mais nas pessoas, porque antes a maioria dos projetos foram feitos online, e agora isso vem para fortalecer muito a cultura dentro dos municípios. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Andréia Teodoro, gestora de Cultura e Turismo. E agora a gente está aí com a Lei Paulo Gustavo. Fala um pouco sobre essa lei. A Lei Paulo Gustavo, ela vem no Congresso desde 2020 também. Foi uma lei que foi uma batalha muito grande de ser aprovada. Ela foi aprovada em julho do ano passado. Na verdade, ela foi vetada pelo presidente e o Congresso derrubou o veto, e a regulamentação só saiu agora em maio. Então, nesse momento, os municípios constroem seu plano de ação para colocar na plataforma, e o governo federal tem que aprovar esse plano de ação para que o recurso venha para o município e que ele trabalhe nos editais. A Lei Paulo Gustavo, a maior parte do recurso dela vem do Fundo do Audiovisual. Por isso, é sempre importante lembrar que a maioria do recurso de todas as cidades tem que ser aplicadas no audiovisual. É importante também falar que a lei, ela vem com toda uma regulamentação. Os municípios não usam como querem, né? Eles têm que cumprir as determinações da lei. Quem tiver interesse, só pôr no Google Lei Paulo Gustavo, ou também a lei do decreto de fomento, que ali, na Lei Paulo Gustavo, vai ter toda essa relação dos municípios com o governo federal para receber o recurso, e no decreto de fomento, como que esse recurso pode chegar nos artistas. É importante lembrar também uma coisa da Lei Paulo Gustavo, que é um diferencial. Ela vem falando que a sociedade, tanto a sociedade civil como um todo, quanto os artistas, têm que ser consultados. Para isso, todas as cidades estão fazendo conversas, fóruns, debates, procurando ouvir as pessoas, ouvir os artistas, para definir quem são as pessoas de cada município que vão buscar o recurso da lei, para fazer os editais adaptados a cada realidade de cada município. As pessoas, às vezes, ao olharem os editais e verem toda aquela solicitação de documentação, se assustam e falam, eu não vou ter condição de fazer isso. É possível um cidadão comum preparar toda essa documentação? Ele tem que pedir auxílio? Como é que isso é feito pelo cidadão comum, né? Aquela pessoa que está sozinha, tem uma microempresa, tem poucos funcionários. Como é que ela pode lidar com essa documentação que os editais solicitam? Olha, Marta, ontem à noite eu estava lendo o decreto de fomento e sim, as CNDs serão precisas. Se você vai fazer um edital só a nível federal, você tem que dar só a CND federal. Se é estadual, você dá a federal e a estadual. Se é municipal, você dá municipal, estadual e federal. Realmente, para quem nunca tirou uma documentação, e mesmo que seja pessoa física, porque no meu CPF eu também consigo tirar as CNDs provando que eu não devo para os governos. É importante também falar, às vezes a pessoa acha assim, eu tenho uma dívida com uma loja, eu tenho uma dívida de cartão de crédito. Não, não é esse tipo de dívida que é olhado. O que se olha são as dívidas com o governo federal, com o governo estadual e o governo municipal. Então, é importante que essa pessoa procure as secretarias do município. Todas as secretarias vão ter profissional voltado especificamente para a Lei Paulo Gustavo e para a Lei Aldir Blanc II. Então, é sempre importante que a pessoa não desista ao ver a dificuldade de tirar uma documentação. E outra coisa que é importante, que a pessoa procure, o artista, ele procure alguém, porque às vezes ele tira uma certidão errada e isso inviabiliza o projeto dele. Enquanto é apenas uma certidão que, com uma orientação melhor, ele tiraria a certa. Mas o decreto de fomento não tira a necessidade das certidões, inclusive ele escreve nele que serão necessárias. Como as prefeituras estão se mobilizando com essas leis para ajudar os artistas a participarem, a serem beneficiados com essas leis? Seguindo a determinação da lei, todas as prefeituras têm que fazer a consulta pública, têm que deixar essa construção, depois do plano de ação aprovado, elas vão ter sites para a pessoa procurar, para o artista procurar o que precisa, mas é importante que o artista entre em contato, siga nas redes sociais
os canais de comunicação das prefeituras. É importante também que o artista siga o da sua cidade, porque uma coisa que o município pode fazer é delimitar as duas leis só para os seus munícipes. O artista que é de Americana procura a Secretaria de Americana, Piracicaba, Piracicaba, Santa Bárbara, Santa Bárbara, que todas as prefeituras estão fazendo esse momento de escuta de artista. E é sempre bom a gente sempre ressaltar isso. A informação hoje ela está disponível ou nos sites ou nas redes sociais. É sempre importante o artista procurar e participar desse momento. Pode até ser que ele decida que ele não quer ter esse trabalho de projeto. Tem artista que não gosta disso. E sempre é bom a gente também deixar claro que existem produtores. Todas as cidades têm os produtores culturais, que eles têm o CNPJ e eles podem representar os artistas nos editais. Então, eu não preciso realmente, eu como artista, não preciso necessariamente entrar nesse edital. Eu posso pedir para alguma produtora que faça isso para mim ou por mim. Todos os editais, mesmo de credenciamento para um artista tocar em um evento, participar de uma exposição, eles podem ser feitos por um produtor, tá? Aí é o diálogo do artista com o produtor, que ele vai dar para esse produtor o direito de falar em nome dele, uma procuração para que ele seja contratado. Então, sim, se o artista não tem nenhuma documentação e não tem interesse em ter a documentação, ele pode procurar um produtor que tenha a documentação. Eu agradeço a Andréia Teodoro, gestora de Cultura e Turismo, que bateu um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Andréia. Obrigada, eu que agradeço a você, Marta, um abraço a todos, e é sempre importante falar que esse é o momento do artista aproveitar para conhecer o que tem de leis de incentivo, para aproveitar esse momento, porque as cidades que não utilizarem todo o recurso, elas devolvem o recurso, e nenhuma cidade quer isso. Então, esse é o momento de fomentar a cultura, de levar a cultura à população de um modo mais democrático. A Lei Aldir Blanc foi feita para ajudar os trabalhadores da cultura a superar os desafios impostos pela situação da pandemia. E quem foi Aldir Blanc? Nascido no Rio de Janeiro em 1946, faleceu em 2020 em decorrência da Covid-19. Autor de mais de 600 canções, Aldir Blanc Mendes é considerado um dos compositores essenciais para a consolidação da MPB no país e no mundo. Criador de obras-primas como Bala com Bala, O Mestre Sala dos Mares, Dois pra Lá, Dois pra Cá, De Frente pro Crime, Kit Cavaquinho, Incompatibilidade de Gênios, O Ronco da Cuíca, Transversal do Tempo, Corsário, Catavento e Girassol, Coração do Agreste, Resposta ao Tempo e O Bêbado e o Equilibrista, esta última interpretada maravilhosamente por Elis Regina. Suas composições estão em parcerias com mais de 50 autores como João Bosco, Guinga, Moacir Luz, Cristóvão Bastos, Maurício Tapajós e Carlos Lira. A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil. Foi aprovada durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor. É ainda uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença. E quem foi Paulo Gustavo? Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros foi um ator, humorista e apresentador brasileiro. Nascido em 1978 em Niterói, Rio de Janeiro, ganhou enorme reconhecimento com sua personagem Dona Hermínia, uma mãe e dona de casa, protagonista dos 3 filmes da série Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça 3, o filme, em 2019, logo na primeira semana de exibição, superou Star Wars, Ascensão Skywalker e Frozen 2. Ao final do primeiro mês, arrecadou mais de 140 milhões e tornou-se um dos filmes brasileiros de maior bilheteria. Foi justamente a personagem que marcou sua carreira que fez o artista levar o prêmio Shell na categoria Melhor Ator.
O artista se tornou uma das estrelas do canal Multishow e a série Vai Que Cola foi um dos maiores sucessos da emissora, na qual Paulo Gustavo participou por 4 temporadas seguidas, retornando em outras para participações especiais. Para maiores informações sobre a Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc, você pode acessar portal snc.cultura.gov.br ou enviar um e-mail para auxiliocultura@turismo.gov.br. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.